Olá, amigos, bom dia. Muita paz para todos nós, muita confiança, que nós tenhamos a certeza de que as situações difíceis vão passar, mas é preciso ter muita fé, muita confiança mesmo. Estamos aqui hoje nesse dia 5 de maio de 2020. Hoje é uma data muito importante, muito interessante para nós espíritas principalmente. Hoje é aniversário do Divaldo Pereira Franco, fazendo 93 anos. Grande trabalhador da seara espírita, grande cristão, é uma pessoa que fez dessa encarnação realmente uma encarnação extraordinária, ímpar. Enviamos a ele os nossos mais sinceros agradecimentos por termos sido contemporâneos dele, por termos participado de palestras com ele, de termos tido a oportunidade de entrevistá-lo também em muitas ocasiões e de ver que a sua vida foi voltada inteiramente para o outro, sempre com humildade. E o nosso tema para essa manhã é Jesus, a grande lição da humildade. E espíritos como o Divaldo Pereira Franco têm justamente em Jesus o seu guia e modelo. Então nós trouxemos um texto que vai fazer-nos refletir um pouco sobre humildade e o que significa, como nós podemos adquirir. Humildade significa modéstia, simplicidade, despojamento, despretensão, singeleza, mais ainda, submissão, obediência, respeito, acatamento. Principalmente essas quatro últimas palavras aqui são mais difíceis para nós, né? Submissão. Submeter-se às leis de Deus significa cumpri-las, né? É fazer exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A verdadeira humildade é aquela que nos faz ver as nossas potencialidades, mas também as nossas limitações, dando-nos a medida exata de ambos. A humildade nos auxilia a tomar consciência das nossas deficiências, alertando-nos a tomar sempre o caminho da ponderação e do justo procedimento. Os nossos desejos são infinitos ainda. E se a gente procurar atendê-los, nós podemos nos perder pelo caminho. A humildade ensina-nos a administrá-los de acordo com os nossos recursos pessoais, para não darmos o passo maior do que podemos. Jesus, nosso guia e modelo, nos deixou a boa nova, os ensinamentos evangélicos, as bem-aventuranças. Se seguirmos os seus exemplos, a sua diretriz, com certeza nos tornaremos verdadeiramente humildes. A sua vida desde o nascimento numa estrebaria até a morte na cruz foi uma vida destinada ou dedicada a atender à vontade de Deus e não a sua. Por isso que a gente sempre cita, né, e relembra que Jesus esteve aqui entre nós nos servindo, fazendo com que nós aprendêssemos a sermos humildes, a encarar o próximo como alguém que também tem sonhos como nós temos e que precisamos respeitar isso. Observemos que toda a moral do Cristo se resumiu na caridade e na humildade, mostrando-nos que essas virtudes são os verdadeiros caminhos para a felicidade, para a paz e as alegrias da vida. A humildade faz parte do indivíduo, sem que ele a perceba. É uma espécie de reflexo congênito. O verdadeiro humilde pratica o bem sem outro móvel que o próprio bem. Faz porque isso está dentro dele, faz parte dele. O verdadeiro humilde não está preocupado sobre o que os outros pensam dele. Em contrapartida, tão logo nós nos dizemos humildes, já não o somos mais. Porque esse pensamento fez-nos despertar o seu oposto, que é o orgulho de ser humilde. São contradições muito interessantes mesmo, né?
A humildade faz com que reconheçamos os nossos próprios erros, porque a pessoa humilde aceita pacientemente as críticas e as observações que lhe são dirigidas. E nós sabemos o quanto é, para nós, espíritos ainda imperfeitos, acatar realmente uma crítica. Porque o orgulho realmente acaba nos impedindo de reconhecer o erro. Nós somos passíveis de cometer erros. Mas os erros nos fazem também aprender com eles. Não que a gente tenha que praticar erros para aprender, mas a gente pratica porque ainda é imperfeito. E o imperfeito está sujeito a erros. Mas, quando nós somos humildes, nós aceitamos muito bem, né? Quando alguém nos critica, porque nós entendemos que é uma oportunidade de reconhecimento. A humildade faz com que a gente reconheça os próprios erros. A pessoa humilde não tem receio nenhum de uma reprimenda, de um vexame público, pois sabe tirar proveito das coisas contrárias. A humildade é um dos esteios de nossa evolução espiritual. Existem, porém, outros fatores a serem considerados, como, por exemplo, a caridade. Tanto é verdade que os espíritos de luz, os espíritos que são perfeitos, espiritualmente falando, costumam dizer que a caridade e a humildade são as virtudes por excelência, por serem o oposto do egoísmo e do orgulho. Toda situação contrária aos nossos desejos é uma ótima oportunidade para exercitarmos a humildade. E o viver em sociedade nos dá essa oportunidade todos os dias, todos os momentos, porque as pessoas que convivem conosco são diferentes de nós. Portanto, elas pensam diferente de nós. Então é uma grande oportunidade de exercitarmos a paciência. Muitas vezes nós somos incompreendidos, seja por um mal-entendido, por um exemplo, e por isso recebemos repreensão e admoestação. Alguém nos chama a atenção. Qual é a nossa reação? Rebelarmos-nos ou assumir uma atitude de humildade? São ambas as situações que ocorrem, né? Se optarmos pela humildade, poderemos nos silenciar, fazer uma prece pelo ocorrido e esperar pela atuação dos bons espíritos de luz, que certamente vão nos intuir para que a gente reconheça o que aconteceu e não repita mais. Ser humilde também não significa ser pobre, materialmente falando. E este é um dos princípios, dos principais equívocos acerca da humildade. Confundimos simplicidade, humildade com pobreza, com poucos, né? Quase nenhum recurso material. Ouvimos dizer, a pessoa é simples, é humilde, referindo-se ao ser humano de poucos recursos materiais. A humildade, porém, é algo inerente ao espírito, independente de ser pobre ou rico. Não é o fato da pessoa ser rica que ela não pode ser humilde. E não é o fato da pessoa ser pobre que ela não pode ser humilde. Então, o que ocorre? Nós precisamos, né? Quando a gente faz essas gravações no celular, a gente tem essas interrupções mesmo. Desculpem, mas vamos perdoando os nossos erros, né? Continuando. Nós ouvimos dizer, né, que a humildade é inerente ao espírito, independe de ser pobre ou rico. O orgulho, porém, é um dos principais empecilhos à humildade. Contudo, podemos acrescentar também o egoísmo. Se cada um de nós aplicássemos, né, aquela lei maior que Jesus nos ensinou, faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem para você, com certeza teríamos uma sociedade mais justa. Mas ser humilde não é fácil para nós ainda, exatamente em virtude das nossas imperfeições. Mas nós estamos aqui encarnados mais uma vez, exatamente para exercitar, então, essas qualidades que são inerentes aos espíritos melhores, mais equilibrados. Nós temos que vencer os vícios que nós temos ainda. E o egoísmo e o orgulho são dois vícios terríveis, considerados pelos espíritos como verdadeiras doenças. E nós certamente temos condições para fazer isso.
Que a gente possa pensar sobre isso, que nós tenhamos uma boa terça-feira. Fiquem bem, fiquem em paz. Muito obrigado.